Quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá na primeira carta de João, no capítulo 5. Eu quero ler com os irmãos do versículo de número 18 ao versículo de número 20. Primeira carta de João, capítulo 5. Nós vamos ler, queridos, do versículo de número 18 ao versículo de número 20. Primeira carta de João, capítulo 5. Do versículo 18 ao 20, onde a palavra do Senhor diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, te louvamos pelo cuidado do Senhor sobre nós. Agradecemos o Senhor porque durante este tempo de culto, nós já celebramos a fidelidade do Senhor, celebramos o fato de que somos teus, celebramos o fato de que o Senhor nunca nos abandona. E agora, Pai, no momento em que nós vamos ouvir a Tua palavra, que o Senhor ministre aos nossos corações, confirmando todas estas verdades que aqui nós exaltamos e adoramos o Teu nome. Pai, age com graça nas nossas vidas, que o Senhor nos conduza durante esse tempo, que o Senhor abençoe os meus irmãos e irmãs, iluminando o entendimento de cada um deles para compreenderem a Tua palavra. Abençoa também a mim mesmo, Deus, clamo para que o Senhor me dê graça na ministração da Tua palavra. E clamo, Deus, por todos os meus irmãos e irmãs que no dia de hoje ouviram a fiel pregação do Evangelho. Deus, que o Senhor traga um grande impacto, um grande avivamento para a igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Age, Deus, com graça. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Quando eu estava no colégio, queridos, eu lembro que eu tinha uma aula de língua portuguesa, uma vez por semana, e que essa aula era destinada exclusivamente à redação. E mesmo que mais tarde eu tenha me tornado jornalista e hoje eu gosto muito de escrever, eu odiava a redação, gente. E eu lembro que durante aquelas aulas a professora ensinava qual era a técnica da escrita, o padrão da escrita, e os irmãos vão lembrar daquelas coisas todas de norma culta. E então nós levávamos para casa todas aquelas instruções e tínhamos a tarefa, o dever de entregar na semana seguinte a tarefa da redação que a professora tinha mandado a gente fazer. E uma das coisas que nós aprendemos naquele tempo foi como escrever uma carta. Os irmãos lembram? A professora lá ensinava como deveria ser o cabeçalho daquela carta, como a gente se dirigiria ao destinatário, a saudação. Então ela ensinava o corpo do texto, toda a formatação visual que aquela carta tinha que ter. Lembro os irmãos que ainda não era uma época muito informatizada, então a gente fazia tudo na mão mesmo, né? Então tinha que aprender a formatar aquela carta mesmo com o texto, com letra cursiva e tudo mais, e ela mostrava como visualmente aquela carta tinha que ser, a quem ela seria destinada, e então ela ensinava, por fim, a despedida, como encerrar aquela carta. E eu lembro então que nós aprendemos termos como cordialmente, né?
Você já assinou uma carta com cordialmente, gente, né? Mas a gente aprendia, né? Ou então um desde já agradeço, ou um respeitosamente, dependendo de para quem você estava escrevendo. Mas se você tinha mais intimidade com a pessoa para quem você estava escrevendo a carta, então você podia mandar lá um abraço, ou quem sabe um beijo. Quando eu passei a escrever como seminarista, como pastor, queridos, eu aprendi o tal do em Cristo. Se você já recebeu alguma correspondência minha, você vai ver que no final eu escrevo lá em Cristo, pastor Tiago. Mas num determinado dia, gente, eu recebi um documento de um outro pastor que estava assinado assim, ao fim da carta: nos laços do Calvário, pastor fulano de tal. Gente, eu achei aquele negócio lindo. Pensei, nossa, daqui para frente eu só vou assinar assim: nos laços do Calvário, pastor Tiago. O primeiro e-mail que eu estava escrevendo e me despedindo assim, a May olhou pelo meu ombro, né, e perguntou assim: o que é isso aí? Nos laços do Calvário. E deu risada. Tira isso daí. Parece um pastor de 100 anos de idade escrevendo. Resumo da história: eu nunca pude assinar nos laços do Calvário. Eu contei toda essa história, queridos, para dizer para você que o apóstolo João não aprendeu a escrever uma carta no ensino médio. E nós vemos nesse texto, no finalzinho desta carta, o motivo. Não tem nenhum abraço, nenhum cordialmente, nenhum respeitosamente, mas ele termina esta carta, ou quase terminando esta carta, ele deixa muito claro 3 verdades fundamentais que são muito mais importantes do que um cordialmente, do que um nos laços do Calvário, ou então do que um abraço. Desde março do ano passado, queridos, nós estivemos meditando na primeira carta do apóstolo João, e desde então eu quero crer que os nossos olhos espirituais passaram a ser desvendados a respeito de tudo aquilo que o apóstolo João considerava de mais fundamental para vivermos com o Senhor Jesus, como discípulos de Cristo. E não é à toa, irmãos, que o tema da nossa série durante todo esse tempo foi os fundamentos da vida cristã. Em algumas ocasiões eu inclusive disse que nós poderíamos ter chamado essa série de Como Saber Se Eu Realmente Sou Cristão. Isso porque, queridos, se nós pudéssemos resumir tudo aquilo que o apóstolo João nos ensina nessa carta, nós chegaríamos a 3 provas irretocáveis para nos testarmos, para testarmos a nossa mente e o nosso coração, para sabermos se somos de fato cristãos. Estas 3 provas, queridos, João demonstra da seguinte forma: em primeiro lugar, falando sobre a prova doutrinária, ou seja, se você crê em Jesus ou não. No entanto, queridos, o que o apóstolo João nos demonstra é que esse crer em Jesus não é simplesmente acreditar que Jesus existiu. E também não é crer em um Jesus popstar inventado pelos homens para tornar a mensagem do evangelho mais aceitável. Crer em Jesus é muito mais que isso. Crer em Jesus é crer naquilo que Deus diz na sua palavra a respeito de Jesus. Ele é o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador, aquele que morreu para pagar o preço dos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. É crer que esse Jesus não era um mero profeta, apenas um profeta, não era um homem iluminado, ou tão somente um homem iluminado, mas que ele mesmo é a luz do mundo. O Jesus que a Bíblia nos apresenta
não é um revolucionário marxista ou então um hippie, paz e amor, tampouco um homem absolutamente tolerante, capaz de aceitar qualquer ofensa que nós, porventura, pratiquemos contra ele. Jesus é Deus, o Senhor do universo. Crer em Jesus é crer que este Cristo que a Bíblia nos revela é o Senhor e o Salvador da sua vida. Se você crê nisso, então você passou no primeiro teste, na primeira prova, a prova doutrinária. No entanto, queridos, João nos deixa claro que existe uma segunda prova, que é aquela prova que eu chamei de uma prova moral. Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, então você está construindo a sua vida em obediência a Jesus. Você nasceu de Deus, provou de um novo nascimento, o que permanece em você é a semente divina que produziu esta nova vida em você, e por causa dessa nova vida que existe em você, agora você abomina o pecado na sua vida, luta contra ele, permanecendo fiel aos mandamentos e vivendo em obediência ao Senhor. O seu prazer é a lei do Senhor, a vontade de Deus é o seu objetivo de vida, a sua maior alegria está em obedecer ao seu Senhor. Se você crê em Jesus e tem construído a sua vida em obediência a Ele, então você passou no segundo teste, a prova moral. Mas nós não podemos deixar de lado, queridos, uma prova tão importante quanto a terceira. A prova que eu chamei de social, mas eu poderia ter chamado de relacional, porque se você crê em Jesus como Senhor e Salvador, tem construído a sua vida em obediência a Ele, então obedecê-lo vai fazer com que você viva, que você pratique o amor aos irmãos. Se você realmente nasceu de Deus, tem uma nova vida em Cristo, então você tem um novo desejo, servir os seus irmãos, se doar em favor dos seus irmãos, mesmo que você tenha que sofrer por causa disso. Compartilhar a vida com os seus irmãos na fé. Diante destas três provas, queridos, a fé, a obediência e o amor, a nossa vida cristã é testada diante de Deus e diante dos homens. É assim que o apóstolo João nos diz que nós devemos viver os fundamentos da vida cristã: a fé, a obediência e o amor. E João, queridos, ao invés de mandar no final da carta nos laços do Calvário, ou então em Cristo, ele prefere certificar as suas ovelhas, os seus filhinhos, a respeito de algumas outras verdades fundamentais para a vida cristã. E é por isso, queridos, que nesses 3 versículos, João quer ter certeza que nós, crentes, aprendemos 3 certezas fundamentais a respeito da vida cristã, e é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. A primeira certeza, primeira verdade: em Cristo temos libertação dos nossos inimigos. A primeira certeza que temos que conhecer, queridos irmãos, é que em Cristo nós estamos livres do poder do pecado. E mais do que isso, Satanás não tem poder para nos aprisionar, porque em Cristo nós temos efetiva, verdadeira libertação. A primeira coisa que João nos diz no início do versículo 18 é assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Na passagem anterior, irmãos, o apóstolo João nos fala sobre alguém que vivia numa atitude contumaz de pecado, que havia feito do engano e da mentira a sua morada, e por conta disso estava vivendo um pecado que leva à morte. E é por isso, queridos, que João nos diz claramente: por essa pessoa não peça para que Deus derrame da sua graça, não peça para que Deus abençoe essa pessoa, ao invés de pedirmos para que Deus abençoe essa pessoa, irmãos, quando nós vemos alguém que viveu a realidade da igreja,
Alguém que provou das bênçãos de pertencer à comunidade da aliança, que experimentou das coisas boas da vida como igreja. Então, clame para que Deus pese sua mão sobre esta pessoa e que por intermédio do juízo de Deus, essa pessoa possa se converter verdadeiramente, se arrepender dos seus pecados e voltar ao Senhor. E é diante desse contexto que o versículo 18 nos é dito, queridos, aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Ou seja, nós que pertencemos ao Senhor, nós que de fato somos filhos de Deus, não fazemos do pecado a nossa morada, nós não vamos pecar de maneira obstinada. Isso não quer dizer, queridos, que nós somos perfeitos, que nós somos impecáveis e que porque nós estamos em Cristo não iremos mais pecar, estamos isentos desse problema. Não é isso. Todos nós estamos sujeitos ao pecado. Mas o que João quer nos ensinar aqui, queridos, é que o fato de estarmos em Cristo, de vivermos essa nova vida, de sermos nascidos de Deus, isso nos faz vivermos em liberdade em relação ao pecado. Ou seja, se nós provamos de um novo nascimento em Deus, agora nós não podemos mais cometer o pecado para a morte, como a passagem anterior nos mostra. Nós estamos seguros. Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa. Estamos guardados nas suas mãos, protegidos contra o pecado que leva à morte. Aqueles que estão em Cristo nunca poderão se desviar de Cristo fatalmente ou finalmente. O fato de vivermos essa nova vida em Cristo, queridos, nos faz viver seguros contra a possibilidade de cometermos o pecado que leva à morte. No entanto, queridos, nós somos levados a uma outra conclusão necessária e inevitável a respeito desse texto. Se nós, que nascemos de Deus, não podemos cometer o pecado que leva à morte, se nunca vamos nos desviar de Cristo fatalmente, então isso implica que nós não podemos conduzir a nossa vida em uma pecaminosidade deliberada, numa vida imoral, numa vida em desobediência a Deus. Não é possível que um crente, um filho de Deus, alguém que verdadeiramente provou de novo nascimento, continue construindo a sua vida em meio ao pecado, que ache normal o pecado. Não tem como um filho de Deus se acomodar com a realidade do seu próprio pecado. O novo nascimento resulta em um novo comportamento. John Stott, comentando essa passagem, queridos, diz que o pecado e o Filho de Deus são coisas incompatíveis, é água e óleo. O pecado e o Filho de Deus podem se encontrar ocasionalmente, mas não podem conviver em harmonia. Tem muito crente que diz por aí, pastor, mas o senhor sabe como é, a carne é fraca. E diz isso como uma desculpa para poder pecar. No entanto, queridos, ainda que a carne seja realmente fraca, nós vivemos uma nova vida no Espírito. E essa nova vida espiritual, nesta nova vida espiritual, Cristo nos protege do pecado. Ele nos guarda do pecado. E é isso que João nos diz na continuação do versículo 18. E aí os irmãos vão entender o motivo pelo qual eu coloquei duas versões no Data Show. O texto do versículo 18, a segunda parte diz: pois quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. E infelizmente, queridos, nós temos uma tradução um pouco confusa desse versículo, e é importante que você entenda que esse texto não está falando do esforço que nós fazemos para protegermos ou preservarmos a nós mesmos contra o pecado. Para que se tornasse um pouquinho mais claro, eu coloquei ali o versículo da Revista Atualizada em que diz: aquele que nasceu de Deus o guarda, e o aquele está em letra
maiúscula. Você consegue reparar aí, talvez na sua Bíblia mesmo, esteja essa diferença de maneira bem clara. Aquele com letra maiúscula que nasceu de Deus, o guarda. Ou seja, irmãos, o que o texto está querendo nos dizer, o que João no texto original quer nos dizer, é que esta é uma referência ao Filho unigênito de Deus, o Senhor Jesus. Jesus é o único que nasceu de Deus, o único que foi gerado por Deus. Ou seja, o texto não está falando do esforço que nós mesmos fazemos para nos protegermos contra o pecado. Até porque, irmãos, todos nós sabemos que os nossos esforços contra um inimigo tão poderoso, são bastante infrutíferos, não é verdade? O texto nos diz, irmãos, que nós somos protegidos por Jesus. Aquele que nunca nos abandona, aquele que nunca nos deixa. É Jesus quem nos guarda do pecado, é Ele quem nos liberta do nosso pecado. Queridos, se formos honestos conosco, com o nosso coração, inevitavelmente nós vamos perceber que nós não somos perfeitos. Nós lidamos com os nossos pecados diariamente, batalhamos contra os nossos maus desejos todos os dias, e nós choramos em arrependimento todas as vezes que nós cometemos algum pecado. Mas em Cristo, queridos, nós podemos viver a libertação do pecado. Por causa de Cristo, o pecado não exerce mais um domínio mortífero, aprisionador das nossas vidas. Jesus nos libertou do pecado e por isso, irmãos, nós não temos mais desculpas. Nós podemos batalhar contra a nossa maldade, nós podemos batalhar contra a pecaminosidade do nosso coração, contra os maus desejos que muitas vezes tomam conta da nossa mente. Mas não é apenas do pecado que em Cristo nós temos libertação. Nós também provamos de verdadeira libertação contra o inimigo das nossas almas. O apóstolo João continua dizendo, na continuação do versículo 18, o maligno não pode tocar nele. A libertação que Cristo promove nas nossas vidas, queridos, é tão grande que nem mesmo Satanás é capaz de nos prender. A proteção que Jesus exerce sobre as nossas vidas é tão eficaz que o diabo não consegue nos agarrar. Infelizmente, irmãos, por causa de uma tradução enfraquecida, nós às vezes fazemos mau uso desse texto, dizendo que Satanás não nos ataca, que ele não intenta o mal contra os crentes, mas isso não é verdade, irmãos. A palavra traduzida por toca seria melhor traduzida por agarra, prende, aprisiona. O que quer dizer, irmãos, que Satanás pode sim planejar o mal contra nós, ele pode inclusive fazer o mal contra nós. O diabo é poderoso o suficiente para nos perseguir, para nos tentar, para nos acusar e até para nos fazer mal. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus é ainda mais poderoso. Satanás está na coleira de Deus. Ele só pode agir dentro dos limites da soberania de Deus. E não consegue ir além daquilo que Deus permite. Quando nós estamos em Cristo, queridos, e provamos dessa maravilhosa libertação, Satanás não pode mais nos prender, não pode mais nos derrotar de maneira definitiva. E tudo isso, queridos, porque nós temos uma certeza: em Cristo temos libertação. Libertação do pecado, libertação contra Satanás. No entanto, queridos, essa libertação é exclusiva para aqueles que de fato nasceram de Deus. Para aqueles que pertencem a Deus, para aqueles que estão guardados em Cristo. E é diante dessa realidade, queridos, que o apóstolo João nos traz uma segunda certeza fundamental. A certeza que nós pertencemos a Deus. Mas o mundo
ainda está nos laços do inimigo. Veja o que João nos diz no início do versículo 19: sabemos que somos de Deus. Essa é uma das verdades, queridos, que nós mais deveríamos nos apossar. Somos de Deus, pertencemos ao Senhor. São infindáveis os exemplos de textos bíblicos que nos comprovam essa realidade, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. São inúmeras referências na lei e nos profetas em que o Senhor nos diz que nós somos o seu povo. Jesus nos diz que nós estamos nas mãos do Pai. Paulo diz que nós somos de Deus. O apóstolo Pedro nos diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos ao Senhor. E o nosso coração deveria encontrar cada vez mais consolo nessa verdade, queridos. Nós somos do Senhor, nós pertencemos a Ele. Por outro lado, ao mesmo tempo em que nós somos consolados, ao mesmo tempo em que nós somos encorajados por sabermos que nós somos do Senhor, pertencemos a Ele e que Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa, o texto também nos apresenta uma outra realidade, uma realidade terrível, a realidade de que, continuação do versículo 19, o mundo inteiro jaz no maligno. Satanás prendeu toda a raça humana pelo pecado e pela morte, queridos. A Bíblia de Genebra diz no seu comentário a respeito desse texto que ninguém consegue escapar desse círculo de tentação, pecado, condenação e morte sem a intervenção de Cristo. Nós somos libertos em Cristo, queridos. Nós pertencemos a Deus. Mas o mundo inteiro está debaixo do poder do maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. E ao dizer que o mundo inteiro está debaixo do poder de Satanás, queridos, o apóstolo João está querendo dizer que a raça humana está ali, inerte, sem nenhum poder de reação, não tem como se livrar do poder de Satanás. Mas é ainda mais sério, queridos, porque as pessoas estão tão algemadas ao maligno que, por sua própria vontade, elas simplesmente não querem se livrar de Satanás. Estão ali, algemadas à morte, presas, mas nem sequer estão lutando para tentar se livrar. As pessoas estão completamente rendidas. E para nossa tristeza, satisfeitas nessa realidade terrível. Dormindo tranquilamente, como se nada de ruim estivesse acontecendo na sua existência. Irmãos, eu sei que isso vai contra o politicamente correto dos nossos dias. No entanto, o texto é muito claro. Existem dois tipos de pessoas no mundo: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou pertence a Deus, ou pertence a este mundo que está algemado nas garras de Satanás. Não existe uma terceira opção. E ainda que falar isso ultimamente seja difícil de entender, não existe terceira via. Não existe a possibilidade de ficar neutro nesta realidade. Ou pertence a Deus, ou está sob o poder do maligno. No entanto, queridos, o fato deste mundo estar debaixo do poder do inimigo de nossas almas não pode nos deixar com medo desse mundo.
Nós não precisamos nos apartar deste mundo como se, ao nos apartarmos dele, nós estivéssemos isentos dos ataques do inimigo. Nós não precisamos deixar este mundo simplesmente porque achamos que ali seremos mortos, que ali seremos contaminados. Não, queridos, é verdade que a corrupção e a maldade permeiam toda a humanidade e que a influência de Satanás deveria sim nos deixar temerosos. Mas, irmãos, Cristo nos protege. Nós pertencemos a Deus. E isso, queridos, nos diz que nós precisamos sim guardar o nosso coração e a nossa mente para não nos contaminarmos. No entanto, o Senhor nos chama para que debaixo da proteção do próprio Deus em Cristo, nós estejamos ativos como igreja para fazermos oposição a todas as intenções do mundo e de Satanás. Nós somos chamados como igreja para, protegidos em Cristo, atuarmos neste mundo como luzeiros, como aqueles que apontam que existe um Deus que salva, que existe um Cristo que liberta de Satanás e do pecado. Por isso, não se esqueça, nós pertencemos a Deus, mas o mundo está nos laços de Satanás. E essa realidade, queridos, vai então nos levar à terceira certeza. E a terceira certeza é que Jesus revela o verdadeiro Deus. Ele mesmo é verdadeiramente Deus. E conhecê-lo é a vida eterna que nós tanto almejamos. Mesmo que Satanás esteja aprisionando o mundo em suas garras diabólicas, Jesus veio para nos dar entendimento, Jesus veio para nos libertar, para nos salvar, Jesus veio para nos revelar o Deus verdadeiro. E quando nós conhecemos o verdadeiro Deus e o seu Filho Jesus Cristo, então, queridos, nós somos retirados dessa morte espiritual, dessa prisão satânica que é o mundo, e nós passamos a viver a vida eterna. A única maneira de livrar-se das garras do maligno é se o Filho de Deus der entendimento e revelar o Deus verdadeiro. O apóstolo João nos diz assim, versículo 20, também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. No início desta carta, queridos, lá no versículo 2 do primeiro capítulo, João nos fala que a vida eterna estava com o Pai e nos foi manifestada. Agora, no fim dessa carta, ele retoma este tema tão glorioso, o tema da vida eterna, dizendo que essa vida eterna que estava com o Pai foi manifestada a nós, e ela é o próprio Filho, é Jesus. Ou seja, queridos, só existe uma possibilidade, uma forma de experimentarmos a vida eterna: crendo naquele que é a vida eterna, o Senhor Jesus Cristo. Mas o que é a vida eterna? Tem muita gente que acha que vida eterna é viver para sempre. Não é isso que a maioria das pessoas pensa? Vida eterna é viver para sempre, que não deixa de ser verdade. No entanto, queridos, a maior virtude da vida eterna não é a quantidade do tempo que essa vida possui. A maior virtude da vida eterna é a qualidade da plenitude de vida que nós desfrutamos ao vivermos eternamente. Perceba, a vida eterna não está relacionada apenas ao quanto tempo nós vamos viver. Ela está relacionada a como você vai viver. É por isso que João nos demonstra que essa vida eterna não começa quando a gente morre, não começa no dia em que Jesus voltar para nos buscar. A vida eterna
já começou. Se você estava esperando a pré-estreia, já está rolando o filme. A vida eterna, todos nós já a desfrutamos quando cremos em Jesus. Mesmo que uma parte de nós, ou quem sabe todos nós venhamos a falecer, ainda assim nós já desfrutamos da vida eterna. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus vai nos dizer lá em João capítulo 17, versículo 3, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós já desfrutamos desta vida eterna, queridos, porque a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Cristo, irmãos. O que João está nos dizendo no versículo 20, queridos, é que Jesus veio para nos mostrar que Deus é real, que Ele existe de verdade, que Ele é mais certo que o céu, que Ele é mais real do que as coisas que nós contemplamos ao nosso redor. Deus é verdadeiro. Jesus veio para nos revelar isso. Deus é real. Deus não é uma invenção dos homens, Deus não é uma invenção da filosofia, ou da religião, ou da sociologia. Deus não é uma invenção de homens fracos para encontrarem algum consolo nesse mundo. Deus não foi inventado por homens perversos para manipularem civilizações. Deus é o verdadeiro. Ele é real, Ele existe, Ele age, Ele é poderoso, Ele não é um ídolo, uma estátua, uma compreensão intelectual. Deus não é um conceito, Deus não é uma energia positiva, Deus não é a natureza, Deus é o verdadeiro. E Jesus veio para nos revelar, para nos dar entendimento a respeito do verdadeiro. E Jesus mesmo é o verdadeiro. Porque nós temos a possibilidade de conhecer o Deus Pai que é real, se estivermos no Deus Filho que é real, o verdadeiro. E nessa última certeza fundamental, queridos, nós encontramos a base para as outras duas. Porque ninguém pode desfrutar do conhecimento de Deus, ninguém pode desfrutar da vida eterna se estiver algemado ao pecado. Ninguém vai conseguir desfrutar da vida eterna, que é conhecer a Deus e a Jesus, se estiver algemado ao maligno. Queridos, muitos de nós pensam na vida eterna apenas como uma possibilidade de escapar da morte, mas a vida eterna é muito mais do que isso, irmãos. A vida eterna é conhecer o Deus verdadeiro e o seu Filho Jesus Cristo. E esse conhecimento, queridos, deve tomar conta do nosso ser. Saber disso, queridos, deve tomar conta de tudo que somos, do nosso intelecto, das nossas emoções, do nosso comportamento, dos nossos relacionamentos, a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas ações. Tudo isso é moldado pelo fato de que pertencemos ao Senhor, o Deus verdadeiro, aquele que vive e é para sempre. E é assim, queridos, que nós, de fato, desfrutamos da vida eterna, a vida em abundância que Jesus nos prometeu. Concluindo, irmãos, você já reparou como nós normalmente lidamos muito mais com as coisas de maneira material, de maneira tangível, do que com as coisas que não são palpáveis? Já reparou nisso? E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso, queridos, porque o apóstolo João está terminando essa carta. Antes de começar o culto, o Narciso falou assim: pastor, eu não acredito que você vai dividir 4 versículos em 2 sermões. Eu falei assim, e para sua surpresa, eu vou pregar no próximo sermão um versículo só. Sobrou só um versículo para o último sermão. Mas a forma como o apóstolo João termina essa carta não é dizendo cordialmente, como nós fazíamos no ensino médio, ou então dizendo um abraço, nem nos laços do Calvário. Ao terminar sua carta, queridos, João reafirma 3 certezas fundamentais.
E essas três certezas fundamentais não estão vinculadas com coisas que nós deveríamos fazer. Você percebe isso? João não termina essa carta dizendo assim: hidrate-se, faça exercícios regularmente. João não termina a carta dizendo: faça uma maratona da sua série favorita. João não termina a carta dizendo assim: organize um churrasco, encontre os amigos, ou então tome esse remedinho, vai ficar tudo bem, faça terapia, vai para a praia. Mas nós, queridos, ao contrário do que João nos diz, temos a tendência de tentarmos materializar soluções para as coisas que são imateriais. E com isso nós acabamos pensando que a solução para a nossa vida com Jesus está vinculado a algo que a gente tem que fazer. Ainda que essas coisas que eu citei sejam muito boas e nós realmente devamos fazer isso, irmãos, elas não nos fazem viver aquilo que é o mais essencial na vida cristã. Você percebeu como o apóstolo João começa cada um desses 3 versículos? Ele fala: sabemos, estamos certos, estamos convictos. Essas convicções, queridos, são o que de fato transformam a nossa vida, transformam o fato de vivermos o dia a dia, mesmo em meio aos problemas e lutas. João vincula a saúde da nossa vida cristã a 3 certezas fundamentais: a certeza de que Jesus nos liberta do pecado e Satanás, a certeza de que, apesar do mundo estar aprisionado, o inimigo de nossas almas, nós pertencemos a Deus, a certeza de que Jesus nos revela o Pai, e esse conhecimento nos leva a uma vida de plenitude. É vivendo essas certezas, queridos, fazendo com que elas alimentem o nosso coração e a nossa mente, que nós de fato poderemos viver os fundamentos da vida cristã. E que assim, queridos, o Senhor nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Senhor Deus, o Senhor conhece o nosso coração e as nossas atitudes diante do Senhor. O Senhor sabe que em muitas ocasiões, Deus, nós tentamos contornar alguns dos problemas da nossa vida simplesmente fazendo coisas. Mas Deus, nesse momento eu clamo para que o Senhor opere na nossa mente, no nosso coração, a partir de convicções reais, convicções verdadeiras, convicções que demonstram quem o Senhor é, quem Jesus é e como o Espírito age nas nossas vidas. Exaltado seja o teu nome, Deus. Exaltado seja o Senhor, porque nós não somos mantidos na fé por causa dos nossos esforços, mas porque o Senhor Jesus nos guarda. Louvado seja o Senhor, porque mesmo enfrentando um mundo terrível, um mundo tenebroso, ainda assim o Senhor Jesus nos guarda. Obrigado, Deus, porque a vida que temos para viver não é apenas uma vida longa, mas é uma vida abundante, uma vida cheia de plenitude na Tua presença, no conhecimento do Senhor. Age, Deus, com graça sobre os nossos corações, na nossa vida, Deus, para que em todo momento, ao enfrentarmos o desânimo, ao enfrentarmos os ídolos, ao enfrentarmos o pecado, ao enfrentarmos as dores, ao enfrentarmos o sofrimento, que o Senhor reavive em nós estas 3 certezas fundamentais, para que o nosso coração seja consolado no Senhor. Não nas coisas que fazemos, não na nossa dedicação, não nas nossas boas obras, mas no Senhor. Pai, que o Senhor continue a falar ao nosso coração durante essa semana e que em todo tempo o Senhor nos conduza em graça para olharmos para o Senhor e nos lembrarmos que estamos guardados, firmes nas Tuas mãos. Opera em nós, nos consola, nos encoraja, nos motiva. É o que nós te pedimos, em nome
e para a glória do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor incomparável de Deus, o nosso Pai, e que a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém.